Estou aqui no site do fotógrafo Vincent Po, norte-americano, família asiática. Olhando o site assim, você diria que ele fotografa casamentos de graça? O assunto faz meses que foi publicado uma matéria do New York Times, um dos jornais mais respeitados e lidos no mundo. E me chamou a atenção essa matéria que eu resolvi trazer aqui. Eu vou deixar tanto o site dele, Portrait of a Young Couple, que ele, dependendo da história e dependendo das condições contratadas, ali mesmo sendo de graça, ele vai lá fotografar o casamento do casal de graça. Mas existem condições. Obviamente, alimentação, né, o local que ele vai ficar, e ele precisa de 2 semanas, pelo menos, para conhecer melhor o casal, e no meio disso ocorre o casamento. E aí você pode se perguntar, mas como é que ele vive disso, né? No momento da matéria, a matéria foi em dezembro do ano passado, mas ele conseguiu juntar um dinheiro, tinha, claro, um plano criado para trabalhar dessa forma. Não é casado, é jovem, não tem filhos, não tinha dívida até o momento da matéria, e na verdade tinha até conseguido juntar algum dinheiro e criou esse projeto. Essa página que a gente está aqui é o projeto desses retratos de casais jovens, histórias que ele conta, né? E é bem interessante. A matéria que saiu no New York Times, ela está aqui, ó, nessa parte aqui, né? Eu vou deixar para você aberto. Eu não sou assinante do New York Times, eu consegui ler a matéria, talvez apareça para você. Às vezes eles têm lá alguma restrição. Mas basicamente o que a matéria trata é isso. Você conta uma história, até a chamada da matéria. Você conta uma história para ele e ele vai fotografar seu casamento de graça. Mas existem condições. Eu fiquei pensando primeiro no poder do grátis, né? No mercado hoje, a fotografia de casamento, e não só ela, mas todas as áreas, sofrem com preço. Gente que entra no mercado cobrando muito baratinho, várias questões aí envolvidas, nem vale a pena trazer aqui, mas tem gente fazendo de graça e que no final das contas acaba alimentando o negócio dele de uma outra forma. Claro que eu não estou aqui celebrando nem falando para você fazer algo de graça, mas tem muita gente que usa esse recurso de várias maneiras. Ele não vai fazer esses casamentos de graça para qualquer um, depende da história e dessa conexão. Mas o que ele trata aqui na matéria é que quando o dinheiro sai da história, a relação muda, curiosamente. Ele, num desses casais que ele fotografou, teve uma relação tão forte que eles convidaram ele para ficar um tempo lá na casa deles, morando, enquanto ele trabalhava. E ele é um engenheiro de formação que acabou se tornando esse fotógrafo itinerante, fotografando por troca, né, em troca de um quarto, de comida, e nos últimos 2 anos, 2022, 2021, ele tem feito isso. Agora, em 2023, não está claro aí o que ele está fazendo exatamente, mas formado em Princeton, que é uma das universidades mais respeitadas dos Estados Unidos e uma das melhores do mundo, né? Ele se sentia um tanto estranho, deslocado ali na relação com outros formandos e teve essa ideia com a família, né, de comprar uma câmera. E aí ele pegou esse presente, ganhou da família a câmera e começou a fotografar, criar essas histórias com esses casais e veio essa ideia dele poder rodar os Estados Unidos e até fora dos Estados Unidos, fotografando esses casais jovens. E ele já tem aí muitos retratados nessas histórias que ele criou. No site que a gente acabou de ver, criado para esse projeto, está aqui ele, o Vincent Po, né, com seu computador, sua câmera e dormindo ali no quarto da casa que ele estava naquele momento. Ele vivendo ali em Narrowsburg, no estado de Nova York, durante um tempo, junto com um casal que acolheu ele, dos que ele retratou, duas mulheres que ele retratou, né, que casaram, e isso acabou se tornando aí um projeto para ele bem interessante. Uh, Interessante também notar que ele já recebeu, para você que acha que pode parecer estranha a história, bizarra, né? Alguém que vai fotografar contando histórias. Isso não é um caso isolado. No Brasil já vi histórias parecidas e tem vários casos. Fotógrafos de várias áreas, não só de casamento, que convidados para fotografar, muitas vezes viajando para fora do Brasil e até em outros estados, vão lá fazer de graça desde que tudo seja coberto, né? Então, passagem, alimentação, os custos dele ali, e ele vai viajar. Tem casos que sim, o fotógrafo topa fazer isso, né? Mas o que é interessante aqui é que esse projeto
não só deu certo para o Vincent Poe, fazendo de graça, que ele diz que, na matéria pelo menos, que isso trouxe para ele vantagem de crescimento com outros trabalhos que surgiram a partir disso. Ele fez de graça, mas a pessoa tem um negócio e precisa de um fotógrafo. Aí vai precisar de foto de produto, retrato da pessoa. Acabou gerando outros negócios fazendo de graça o casamento. Interessante, não? Mas, de novo, não é para todo mundo. Por conta desse modelo que ele criou, ele fez anúncios para tentar atrair histórias, não para vender casamento. Histórias que ele queria contar dessas coisas estranhas ou diferentes, histórias de vida que ele achava que seria interessante. E ele recebeu quase, pelo menos até a matéria aqui, né, em dezembro do ano passado, 900 pedidos, formulários que chegaram para ele, querendo, né, que ele fosse lá fotografar. E isso trouxe várias histórias. Uma delas, um casal com uma diferença de 44 anos de idade, que iam se casar. Duas pessoas que se odeiam politicamente, mas que vão casar. Se odeiam no sentido de visões completamente opostas, um democrata e um republicano, entre outras histórias incríveis que ele traz aqui. E aí ele tem um contrato que ele faz, colocando condições ali, precisa ter 2 semanas, precisa ser, para ele ter essa conexão, precisa ter o casamento no meio, e aí normalmente vai acontecer no meio da história. Ele já fotografou fora dos Estados Unidos. Foi para a Europa, na Eslováquia, México, África do Sul. E aí acabou tendo essas relações aí para fazer esse projeto. Aqui, o casal que acolheu ele, né? Aqui o Vincent Poe com o casal, onde ele está morando, pelo menos estava morando até o momento da matéria, e aí é um pouco de tudo isso, quer dizer, aquele, de novo, retratando aí mais um casal e outras histórias. Tem uma entrevista dele, e aí fala disso, né, como é que ele, poxa, largou o trabalho, né, para fazer isso, e fazer isso, e ele diz que uh, muitas coisas, muitas circunstâncias tornaram esse projeto possível, da saúde dele, até o fato dele não ter uma família, ninguém depende dele, e o fato de ele ter guardado dinheiro também, mas que depois as coisas começaram a avançar e começou a receber. Ele tem um Patreon, que é uma espécie de assinatura do artista, então ele recebe também suporte de pessoas, e aí ele dá vantagens para essas pessoas, como fotos, coisa e tal. E o trabalho dele de fotógrafo freelancer cresceu. De 2020, 2021, ele conseguiu crescer, foi crescendo, tendo mais a possibilidade. Ou seja, o casamento não é o principal, mas traz esse projeto e virou aí um site, e ele sai no jornal New York Times. A matéria é bem interessante, fala por que ele não casou, como é que ele vê essas relações, não se acha uh, romântico, mas o que ele ama? O Vincent Poe ama histórias, e ele não encontrou a história romântica dele ainda, mas ele se conecta com as histórias dos outros e quer contar essas histórias. Aqui até pergunta que é um estilo jornalístico, e ele tem 3 regras para trabalhar: como jornalista, como um prestador de serviço e como um amigo. Obviamente, ele vai contar as histórias, tem uma conexão. Então, ele fala que elas muitas vezes têm conflitos entre essas 3 regras. Ser um jornalista, ser um prestador de serviço e um amigo acaba criando conflitos. Mas é algo que é interessante, e ele acaba sabendo equilibrar isso muito bem. Mas ele fala que a motivação principal dele, nessas 3 regras, é a de ser amigo, porque é aí que a motivação vem. Ele sabe que com ela ele consegue criar a conexão com os casais para fotografar, e essa relação é muito importante nessa forma dele criar. A audiência do Portrait of Young Couples, né, dos retratos de casais jovens, tem crescido, e o site é bem bacana. E aí você vê, né, que ele fala que é uma pessoa normal fazendo uma coisa um tanto diferente. Me chamou a atenção, primeiro, assim, fazer um casamento de graça, né, é algo interessante. O site é bem feito, tem todas as histórias que ele já criou aqui, e vai criando. Aqui ele até coloca em destaque, né, no New York Times. É um belo marketing para ele, porque casais que querem ter essas histórias, e histórias incríveis, e pessoas que normalmente acompanham o New York Times, têm uma boa formação, pode se interessar em chamar o Vincent, né, e aí gerar mais histórias interessantes para ele. E multiculturais pelo mundo todo, bem bacana. Uh, ele tem vários momentos, relatos aqui, né, desses casamentos por toda a parte.
ele é um escritor, ele se diz aqui, eu sou um fotógrafo e escritor. E ele fala que o Portrait of Young Couple documenta a perspectiva de casais pela vida, do amor, fotografando esses casamentos de graça, trocando só pelo básico das necessidades que ele precisa para contar essas histórias. De novo, não estou falando que você ou qualquer um pode ou deveria fotografar casamentos de graça, né? Mas não deixa de ser interessante essa ideia que o Vincent traz aqui e eu achei interessante trazer isso. Ele tem até uma parte de doações aqui para receber, aqui para fazer o cadastro e o portfólio e um pouco da história e das histórias também que ele traz. Não deixa de ser um marketing e o Vincent teve visibilidade mundial com um projeto diferente e fazendo casamentos de graça, mas também faturando por outro lado com tudo isso. É isso, obrigado e até a próxima.